Graça e paz, povo de Deus, mais uma vez aqui com vocês para trazer uma reflexão na palavra de Deus. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo diz assim àquela igreja: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aí ele vai dizendo mais: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui o apóstolo Paulo estava questionando a igreja da Galácia, o comportamento atual deles, sabe? É como se ele estivesse dizendo: poxa, será se a mensagem que eu ministrei foi em vão? Será se a mensagem que eu preguei foi em vão? Será se ter mostrado para vocês a graça de Deus, que é suficiente para salvação, formação humana? A graça de Deus é tudo. Você lembra quando o apóstolo Paulo ele teve aquelas visões e tal, e depois ele vai dizer assim: me foi colocado um espinho na minha carne. E ele diz por quê Deus colocou o espinho na carne dele. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo número 7, ele diz assim: olha, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então o espinho na carne de Paulo foi colocado exatamente por isso. Ninguém sabe qual foi o espinho, mas era algo que o lembrava que ele não podia se exaltar. Era algo que o lembrava que ele precisava ser humilde em todo e qualquer momento da sua vida. Era exatamente isso. Ele disse: esse espinho é exatamente para que eu tivesse lembrança que a graça de Deus ela é suficiente na minha vida. Depois ele vai dizendo: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim, tirasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então eu olho isso aqui e vejo hoje um evangelho pregado ao contrário do que diz a Bíblia. Paulo disse: não, tira esse espinho de mim. Eu creio que Jesus disse para ele: olha, Paulo, se eu tirar esse espinho de você, você vai se ensoberbecer. E ele começou a entender que a graça era o suficiente, quando o Senhor disse: a minha graça é o bastante. A minha graça basta. E aqui, quando o apóstolo Paulo fala aqui aos Gálatas, capítulo 3, Paulo está aqui indignado porque havia pregado um evangelho para a igreja da Galácia e eles estavam vivendo outro. Eles estavam voltando aos rudimentos da lei, os rituais da lei judaica, ele estava voltando a esses rituais. E Paulo disse: está tudo errado. Será se a graça não foi o bastante para vocês? Eu acho lindo aqui, em outra tradução até que fala, né? Quando diz assim: olha, será se é preciso eu desenhar, né? Como ele está assim: olha, eu só faltei desenhar para mostrar para vocês a graça. Será se vocês não entenderam? É preciso voltar aos rudimentos. É preciso voltar aos rituais da lei judaica. Vocês são insensatos demais. Leia a carta aos Gálatas, você vai ver que grandeza de ensinamento do apóstolo Paulo. Leia essa carta e você vai aprender muito como permanecer na graça e não voltar a rudimentos da lei. Deus abençoe.